Graça e paz, meu irmão, que a graça do Senhor esteja com você e Deus esteja te abençoando, você e sua família. A minha oração é que Deus continue te encorajando, te motivando e te dando essa coragem de o buscar, essa vontade de poder estar na sua presença. E Deus tem nos abençoado, tem nos dado graça a cada dia para que nós possamos viver o seu propósito. Eu acredito que Deus está estreitando a sua igreja. Quando falo da sua igreja, falo daqueles que têm buscado, daqueles que verdadeiramente têm obedecido. A palavra de Deus diz assim, em Deuteronômio 5, versículo 10, especificamente, ele diz assim: eu castigo aqueles que me desobedecem até a quarta ou a terceira geração, mas eu trato com bondade aqueles que me obedecem até 1000 gerações. Então Deus quer nos tratar com a sua bondade, quer nos abençoar, quer nos dar força e fé de continuar essa caminhada. E eu quero continuar te encorajando, continuar te motivando, dizendo que não desista. Não desanime, porque Deus está com você. E eu quero também te convidar a poder se subscrever nesse canal, para que continue recebendo as notificações de encorajamento, de motivação. E Deus tem colocado no meu coração durante esse tempo o coração do Pai, o amor do Pai. E hoje eu quero poder compartilhar com você esse amor. Porque muitas das vezes não entendemos o amor do Pai. Somos mais trabalhadores para Deus do que filhos para Deus. Eu quero primeiramente orar com você. Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Senhor nosso Deus, o Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Jacó, o Deus Altíssimo e Poderoso, aquele que criou todas as coisas, aquele que trata com bondade, aquele que se lembra do seu povo piedoso e que por amor do seu nome enviou o seu Redentor, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que cresce nele fosse remido e fosse salvo. Ora, Espírito Santo, para que o Senhor verdadeiramente fale conosco e que nesse dia nos ensine a ser filho. Em nome de Jesus. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 15. Nós todos conhecemos essa passagem. Talvez alguns tenham lido uma vez, ou duas, ou 1000 vezes, não importa. Mas será que entendemos o que Jesus queria falar? Será que meditamos nessa palavra no mais profundo ato de paternidade? Será que
Estamos entendendo a paternidade de Deus? Porque Deus, Ele não mandou seu filho para morrer por escravos, por trabalhadores, mas para restaurar o relacionamento que se havia se perdido por causa da queda do homem, por causa do pecado. O homem não poderia chegar a Deus mais. E procurou de tudo, fez de tudo quanto é religião, sacrifícios, para voltar para Deus. Mas só podia essa conexão voltar com um perfeito sacrifício, que seria o próprio Deus se encarnar no corpo humano e morrer por nós, porque o seu sangue é puro, porque a sua natureza nunca foi contaminado pelo pecado. E aqui o Filho de Deus mostra a paternidade do Pai. E diz assim: e disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao seu pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo o que tinha arrecadado, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda vivendo dissolutamente. E ali encontrou seus amigos, outros que sabem se aproveitar, e desperdiçou tudo. E, havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Olha só, de uma vida provida de tudo, de uma vida luxuosa, que esse menino não precisava fazer nada para merecer a bênção do Pai. Para uma vida de apacentador, de pastor, de porcos. Nem de cabrito, nem de vaca, de porcos. O pior trabalho, a pior tarefa que um judeu poderia fazer. Jesus compara o nosso pecado que nos afasta de Deus. Quando nós escolhemos desobedecer, quando nós escolhemos os nossos próprios caminhos, para onde é que nós vamos? Esse seria o pior exemplo que Jesus poderia dar.
o pior trabalho daquela época que poderia um judeu fazer. Ir apacentar os porcos. O judeu repudiava esse tipo de trabalho até hoje. E desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Esse menino desejava alguma comida, algo para comer, e tinha que comer a mesma comida que os porcos comiam. Cadê aqueles amigos que ele gastou tanto dinheiro? Cadê aqueles amigos que ele desperdiçou todas as suas bênçãos, a sua fortuna? Assim são os filhos do diabo quando nós desobedecemos, né? Amigos virão, são muitos. Quando você faz algo errado, quando você vive uma vida de desobediência, quando você vive uma vida que não agrada ao Pai, você vai ter montões de amigos. Eu lembro quando eu era ainda bem novo, com meus 15, 16 anos, quando eu ainda roubava, tinha muitos amigos para jogar baralho, para ir em casa de alguém à madrugada roubar. Tinha muitos amigos. Todos aqueles amigos eram meus amigos naquele momento. Mas quando as coisas começaram a se apertar, não tinha nenhum amigo. Porque o inimigo, ele vai nos mandar amigos segundo a nossa desobediência, segundo o nosso pecado. Vamos ter muitos amigos. E esse filho, ele começa a passar necessidade e já não tinha mais os seus amigos ao lado. Aquelas meninas bonitas, aquelas pessoas que estavam lá a se lambuzar daquelas bênçãos. Agora que ele estava passando necessidade, já não havia mais ninguém com ele. Ninguém o ajudava para conseguir um trabalho. E como ninguém o dava nada, ele começou a pensar. Começou as coisas a cair em si mesmo. E ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui perecendo fome? Quantos dos trabalhadores do meu pai têm pão em abundância e eu aqui passando fome? E aqui entra: levantarei-me e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante a ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Faça-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. É uma história tremenda. Esse
capítulo de Lucas 15, versículo 11 até o 22, demonstra uma ilustração da paternidade de Deus conosco. O filho perde tudo. E quando ele se cai, e quando ele cai em si mesmo, ele diz: quanto dos trabalhadores meu pai tem, que tem pão em abundância. E ele diz que levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra ti e contra o céu. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o interessante é que ele se levanta e vai. A Bíblia diz que quando ainda ele estava longe, o seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão. O seu pai o viu ainda longe. E se moveu de íntima compaixão. O jovem não tinha a ideia do qual seu pai sentia a sua falta. O jovem não fazia ideia de quantas vezes o pai havia interrompido os seus afazeres para olhar o portão. O jovem não fazia ideia de quantas vezes o pai havia acordado do seu sono e ido para seu quarto e olhasse para aquela cama a fim de ver o seu filho dormir. O filho não fazia ideia de nada disso. Não sabia o quão o pai sentia sua falta. Não sabia quantas vezes ele acordou de madrugada para ir ver se o filho havia voltado. O filho jamais ia acreditar se o pai desse contasse quantas vezes ele passou sentado naquele banco de frente de casa, olhando no fundo, longe, a fim de ver aquela figura familiar de longe, aquele jeito de andar, ou aquele rosto. Ele não fazia ideia de quantas vezes, de quantas horas o pai havia sentado no alpendre e olhasse na esperança de ver de longe o seu amado filho voltasse para casa. Aquele rosto familiar, aquele rosto que ele conhecia. E quando ele ainda estava longe, pensando em o que dizer, o que eu farei, o que eu direi ao pai. Que vergonha terei. Ele ainda estava de longe, caminhando, talvez falando a si mesmo: o que diria ao pai de verdade? Mas o pai já estava lá,
à sua espera. O pai estava lá, sentado de longe, olhando e observando na esperança de ver aquele rosto familiar. Por toda a eternidade, os dois se abraçaram no portão, permaneceram entrelaçados, abraçados com uma forte intimidade. A palavra diz que o pai o viu de longe, correu com uma íntima intimidade, com uma íntima compaixão, e o abraçou por toda a eternidade, chorando junto. Por toda a eternidade, abraçado em frente do portão com seu filho. E o pai não o deixava falar. O pai não o deixou se explicar. As palavras naquele momento eram desnecessárias. A explicação era desnecessária. A fortuna não valia nada do que ele gastou. Porque o arrependimento, que era o ato mais nobre, já havia ocorrido. O arrependimento, o ato mais nobre que aquele filho poderia demonstrar, já havia ocorrido. Quando ele decidiu voltar para casa, isso para o pai era tudo. Para um pai que estava cheio de saudade, estava cheio de amor pelo seu filho amado, bastava. O arrependimento bastava. Aquele pai abraçou seu filho por uma eternidade, chorava. E o filho tentava falar, se explicar. As palavras naquele momento eram desnecessárias para aquele pai. Porque o ato mais nobre já havia ocorrido, que era o arrependimento. Não era o que ele tinha feito. Não era o que a fortuna que ele havia gastado. Mas era a intenção de coração voltar para casa. A intenção de voltar para os braços do Pai. Eles se abraçaram eternamente. As palavras eram desnecessárias. Não tinha como se explicar aquilo. Porque para um pai que estava com saudade, cheio de amor pelo seu filho perdido, qualquer palavra era desnecessária. Porque o ato mais nobre que aquele filho poderia demonstrar era o arrependimento. Quando ele se levantou, quando ele decidiu voltar para casa, isso para um pai era tudo. Porque o perdão já havia sido concebido. Desde o momento que aquele filho saiu de casa, o pai já havia o perdoado. Desde o momento que aquele filho pediu a sua herança, o pai já havia o perdoado.
Então as suas palavras, a sua explicação do seu pecado, do seu erro, era desnecessária. Esta ilustração, Jesus mostra o exemplo do amor de Deus com seu povo. Jesus estava ilustrando o coração de Pai, o coração de Deus pela humanidade. Este pai mostra que os bens materiais eram inúteis perante o que ele mais valorizava. Os bens materiais, a fortuna que ele tinha, era inútil, era desnecessário diante daquilo que ele mais valorizava. A vida do seu filho. E isso ilustra o amor de Deus pelos seus filhos. Muitas das vezes, nós pedimos herança. Pedimos as nossas bênçãos antes da hora. Às vezes nós somos maturos para receber algumas coisas que Deus quer. E a gente acha que Deus está demorando. Porque talvez Deus não concedeu aquela bênção que eu queria. Talvez não curou meu pai de corona. Talvez alguém morreu quando eu estava orando. Talvez aconteceu aquela coisa que eu tanto não queria que acontecesse. E aí nos perdemos pelos caminhos. O medo toma conta. E aí vamos pelos caminhos da desobediência. E hoje, os filhos de Deus, a maioria, estão assim. Estão gastando tudo que pediram a Deus. A igreja pediu a herança e não estava preparada para as bênçãos que estava recebendo. Está aí esbanjando tudo. Com os mundos, com os mundanos, com os satânicos, seja o que for. E o amor do Pai é que os seus filhos voltem para casa. Porque a explicação vai ser desnecessária diante de Deus. A palavra aqui diz que mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Não diz que trazei a roupa. Trazei a melhor roupa. O pai poderia castigar esse menino. Poderia o colocar como fazem nas igrejas, né? Os líderes, você fica no banco, já não pode cantar, já não pode fazer aquilo, porque você caiu. Mas o pai aqui não faz isso. Porque o pai não é religioso. O pai, ele demonstra aqui, ele diz assim: traga a melhor. Traga a melhor roupa. E vista-lhe. Põe de novo o anel, que era um símbolo da autoridade. Põe a sandália
para demonstrar que ele não é órfão, que não é um abandonado, que não é um escravo. E esses símbolos aqui mostram que Jesus falou. O céu, quando Deus viu de que a humanidade está perdida, ele não deu qualquer coisa no céu. Poderia mandar um anjo para nos salvar. Poderia mandar um querubim para nos salvar. Poderia mandar um serafim, um arcanjo. Nós seríamos salvos e seríamos gratos a Deus. Porque Ele sempre foi um Pai maravilhoso. Mas Ele disse não. Traga o melhor, o meu filho amado. Pelo sangue dele vamos ser revestidos. Eu devolverei a autoridade que havia dado para os homens. E os vestirei com o Espírito Santo para que eles não sejam mais órfãos. Pecamos, erramos. Às vezes olhamos para nós e dizemos, estou cansada, mesmo pecado. Mas esse filho não se rendeu. Ele voltou a fim de ser um escravo, a fim de ser um trabalhador para o seu próprio pai. Que muitos de nós somos assim. Voltamos para Deus como se Deus quisesse nos usar. Como se fosse a salvação, fomos salvas para sermos um instrumento nas mãos de Deus. Eu costumo dizer assim, eu sirvo a Deus pela minha gratidão. Não sirvo por aquilo que Ele fez, mas sirvo por causa da gratidão do que Ele é. Porque por mais que não tenha feito nada, eu já sou grato, porque mereço a morte. Mereço uma morte eterna. Mas o amor, porque Deus nunca desistiu. Mesmo na queda de Adão, até hoje, quando você lê algumas escrituras na Bíblia, ele diz que eu serei pai para eles. Isaías entende isso. E eles serão meu povo. Eu serei pai para eles. E eles serão os meus filhos. Deus, ele não diz assim, eu serei mestre para eles. Eu serei um Deus para eles. Não, eu serei um pai para eles e eles serão meus filhos. Porque Deus nunca desistiu. E ainda quer ser o nosso pai. Porque nunca é tarde para amar. Eu não sei como é que está a sua vida com Deus. Eu não sei quais os caminhos você tem andado. Mas eu tenho certeza que as suas palavras diante do arrependimento, diante de você voltar para a casa do Pai, as suas palavras serão desnecessárias. O Pai só quer o ato mais nobre do seu coração, que é o arrependimento. Não vai adiantar tantas obras. Não vai adiantar tantas ofertas, tantos dízimos, tantas coisas que a gente vai fazer para Deus, se nós não tivermos o ato de arrependimento no nosso coração. Porque
Às vezes a gente pensa assim, eu dou dízimo, dou oferta, estou na obra do Senhor há anos, tenho lido a Bíblia, mas de verdade estou obedecendo a Deus? De verdade estou vivendo o que Ele quer para mim viver? Esse filho, ele tinha tudo em casa. Escolheu sair da casa do pai para viver um pouquinho daquilo que o mundo poderia oferecer. Mas ele cai em si mesmo e se toca. E vê de que essa vida não vale a pena. Muitos amigos a gente teremos para nos desviar dos caminhos do Senhor. Mas quando a gente decide viver os propósitos do Senhor, os amigos a gente pode contar. Porque hoje eu posso contar amigo de verdade. Honestamente falando, talvez eu possa só contar 5. Mas quando eu estava lá, havia pedido a minha herança, tinha muitos amigos, eu nem conseguiria juntar as mãos para contar os amigos que eu tinha. Mas eu me toquei que era o tempo de voltar para casa. Eu não precisei justificar. Eu só consegui me arrepender e me perdoar, Pai. E desde aquele tempo eu disse, vou viver para te agradar. Pela gratidão por ter me aceito na sua família. É um tempo em que a Igreja de Cristo, larga o pecado. O Pai está de braços abertos, sentado no portão celestial e olhando para nós, esperando que nós possamos nos levantar e dizer, Pai, eu quero voltar para casa. Eu pequei contra ti. Eu deixei os seus caminhos, os seus mandamentos. Eu deixei as coisas mundanas dirigir os meus passos e eu quero voltar para casa. E o Pai está de braços abertos e para nos abraçar por uma eternidade. E quando chegamos no portão celestial, nós não vamos precisar nos explicar, porque o amor do Pai vai nos cobrir, vai nos entrecelar, vai nos levar além. Oh, Pai. Como igreja, eu oro por o seu povo, Pai. Porque nunca foi tarde para voltar. O Senhor nunca nos deixou de nos amar. Queremos deixar, Senhor, o pecado que tem nos devastado, com medo. Queremos viver os seus propósitos. Queremos ser a voz que clama no deserto. Queremos ser a voz do mudo. Queremos ser os olhos, Senhor, do cego. Queremos ser o ouvido dos surdos. E queremos ser a justiça, Senhor, da viúva, do órfão, do pobre, do necessitado. E queremos ser generoso, a generosidade para com o estrangeiro. Traga de volta, Senhor, a essência do Evangelho na nossa vida. Traga de volta, Senhor, em nome de Jesus. Eu oro por você e pela sua família, para que Deus verdadeiramente possa te abençoar. E que não se esqueça, o Pai está sentado no portão celestial,
ele não vai sair dali. Nós podemos nos levantar e poder caminhar até aquele lugar. Que Deus continue te abençoando, continue ministrando o seu coração e com essa mensagem te encoraje a voltar. Não deixe o pecado engolir o relacionamento, a intimidade que você construiu com Deus. Não deixe com que os líderes religiosos te manipulem com suas mensagens gloriosas, pecaminosas, te tirando da presença de Deus. Os judeus se recusaram a ir à casa do Pai por causa do orgulho. Porque o pecado, se fosse ruim, ninguém ia cometer. Mas porque o pecado do orgulho era tão gostoso, era tão bom, que eles se deixaram levar pelo orgulho. Quando Jesus fala que aquele menino foi comer com os porcos, era o pior exemplo para um judeu. Porque é assim que o pecado faz conosco, nos faz até a miséria. Vivemos uma vida cheia de miséria e doenças. De maldição. Até a pior. E deixamos de viver uma vida digna. Que Deus te dê sabedoria. Porque o ato mais nobre que possamos fazer é o arrependimento diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e te guarde. Amém.